o comerciante e a tecnoescravidão. Ele abriu a loja com cheiro de café velho e esperança nova, como quem estica a camisa para caber num corpo que já encolheu. A porta de vidro rangia. Na prateleira, caixas iguais, etiquetas tortas, o tipo de arrumação que não é estética, é superstição. Ele jurava que, se deixasse tudo no lugar, a freguesia vinha. E a freguesia, como uma mulher mal-humorada, vinha só quando queria. A primeira porcentagem veio como bala perdida. Ninguém ouviu o tiro, mas o prejuízo já estava no chão. É só uma taxa, disseram pelo telefone. Voz de locutor treinado. Pequena, de manutenção, do seu acesso à vitrine. A vitrine era um lugar invisível. A loja dele, a rua dele, o bairro dele, tudo desaparecia em favor de um clarão branco na tela. O freguês não comprava na cidade. Comprava num corredor sem paredes, onde cada clique era uma promessa de morte lenta. Ele tentou brigar, pediu reunião, esperou, teve acesso, teve mais espera. No fim, a decisão veio pronta, como destino, conforme os termos. Termos ali eram sentenças. Ele assinou porque era isso ou passar fome com as prateleiras cheias. Então, a fatalidade ganhou corpo. No começo, a plataforma falava de futuro. Depois, passou a falar de algoritmo. A palavra era bonita, fazia nascer uma espécie de fé tecnológica. Mas algoritmo, no corpo da coisa, era só um senhor feudal sem rosto. Cobrava, regulava e não respondia. Não havia carinho no ajuste fino. Não havia remorso. Havia pontuação. Se o cliente reclamasse, ele caía no ranking. Se o ranking caía, o cliente não via. Se o cliente não via, ninguém comprava. E quando ninguém comprava, a loja pagava ainda assim, porque a taxa não precisava de venda para se justificar. Era uma espécie de imposto por existir, por insistir em respirar sem permissão. E o comerciante aprendeu a viver de esmola com CPF. Mas eu tenho estoque, ele dizia, como se estoque fosse argumento contra o céu. O estoque virou uma maldição guardada no fundo. Caixas fechadas, mercadoria parada, dinheiro preso num lugar que não era geladeira nem depósito. Era o tempo. E o tempo cobrava juros sem avisar. Quando finalmente o bairro apertava, ele lembrava das pessoas que passavam na porta todos os dias. Lembrava, sim, mas era uma lembrança que não comprava. Era a lembrança que só servia para doer, porque ele não tinha mais como oferecer a atenção. A atenção foi substituída por frete elegível. O sorriso virou métrica. Do outro lado, os chefes eram muitos e ninguém. Quando dava problema, ele falava com um sistema de atendimento, um robô educado, com voz de quem nunca teve doença na família. Para resolver sua solicitação, siga as etapas. Seguir as etapas era como rezar para um santo que mora do outro lado do oceano. Ele seguia. Não adiantava. A culpa era sempre dele, do cadastro, do catálogo, do ajuste necessário.
E aí veio a parte mais cruel, a distância. Ele estava longe, longe de qualquer grandeza. Não tinha avião, não tinha iate, não tinha escritório como tapete. Tinha um balcão gasto e uma luz que piscava, mas pagava como se estivesse no mesmo andar dos deuses. Pagava a porcentagem para as Big Techs, como se fossem senhoras de um tribunal. Pagava para uma cidade que não existia. Pagava para uma fábrica de nuvem onde o trabalho dele era uma migalha de dados. Ele jurava que não fazia nada além de vender, mas descobriu que vender era só pretexto para transformar o mundo em renda para os que não produziam pão. A escravidão, afinal, nunca começou com correntes. Começou com assinatura. Começou com termos de uso. Começou com o sorriso do atendente que dizia: Estamos aqui para ajudar. Ajuda era a palavra que servia para embrulhar a facada. A fatalidade, então, escolheu seu dia. Numa terça-feira que parecia normal, o algoritmo, esse senhor sem rosto, decidiu que a loja dele não era mais propriedade. Não foi avisado. Não houve explicação. Só sumiu no feed, como gente que desaparece numa enchente sem que a rua perceba de imediato. Ele ficou olhando o próprio celular como quem olha uma arma, com medo, mas também com raiva, porque a arma estava errada. Era feita para acertar, mas acertou nele. Na tela, a loja existia em letras pequenas. No mundo real, o mundo real morreu primeiro. As pessoas do bairro continuaram passando, mas com um olhar de triste, como quem vai ver um parente no hospital. Elas queriam comprar, elas até perguntavam: Vocês ainda têm? Ele respondia que tinha. Mas tinha onde? Tinha no fundo da loja, tinha no estoque, tinha no corpo do tempo. Só que o freguês não comprava no tempo, comprava no clique, comprava na pressa. E quando não comprava, a loja virava cenário de si mesma. Prateleira vazia, luz quebrada, dia correndo de um jeito que não era mais vida, era espera. A cada mês, a porcentagem vinha como obrigação de sangue. Uma parte do que ele fazia na labuta da cidade era sugada por uma engrenagem que ele não via, não tocava, não conhecia. E quanto mais ele tentava melhorar, mais ele alimentava o monstro com suas tentativas. Ele tentou otimizar, contratou consultoria, pagou fotos melhores, pagou texto, pagou anúncios, pagou juros no crédito, pagou a própria esperança em parcelas. E a plataforma, generosa, mostrou os resultados. Só que os resultados eram só dela. A loja ganhava visibilidade por um instante, até o instante acabar, porque nada era estável quando o dono não era do mundo, era da regra. Numa noite, ele sonhou com o antigo feudo, uma terra de verdade, um senhor que aparecia, que tinha nome, que tinha prato, que tinha cara. No sonho, ao menos havia possibilidade de negociação, de pavor pessoal, de raiva dirigida. A fatalidade daquela nova escravidão era pior. Não tinha rosto. Como odiar que não tem carne?
Como odiar o que não tem carne? Ele abordou com o coração batendo de ódio e cansaço. Foi até a loja e abriu a porta. O cheiro de sempre estava lá, mas o cheiro agora era acusação. No balcão, nem papel com contas. No canto, uma caixa de mercadoria que ele não iria vender. Ele olhou para o cartaz que mandara imprimir. Entrega rápida. Rápida para quem? Para o algoritmo. Ele tinha se tornado uma extensão de um serviço que não era dele. A fatalidade é que um bicho que entende de ironia fez a última volta no parafuso. O anúncio da plataforma dizia: novidades para os lojistas. Novidades para ele. Era isso que doía. A plataforma chamava novidade aquilo que era só mais uma forma de apertar o nó, como linguagem de cordialidade. E ele, mesmo ferido, mesmo diminuído, ia lá, atualizava cadastro, obedecia, submetia-se, como se a submissão fosse técnica, como se submissão fosse software. No fim, ele fechou a loja num sábado em que o bairro inteiro estava na rua. Fechou devagar, sem drama, porque o drama ele já tinha cansado. Desligou a luz, tirou do balcão o troco do último dia, guardou numa gaveta como quem guarda uma sentença. Naquela mesma noite, ele percebeu e recebeu uma notificação. Seu pagamento será processado conforme política de tempo de repasse. Tempo. De novo o tempo. Ele sentou na cozinha com as mãos cheias de farinha, porque algum hábito ainda insistia em fazer pão quando não havia pão. Pensou na porcentagem que continuava correndo mesmo sem a loja aberta. Pensou nas big techs distantes que sugavam sua existência como se ele fosse um pedaço de matéria-prima. E pensou, com uma clareza amarga, que a nova escravidão não precisava de capataz, precisava de um algoritmo. Um senhor invisível que não chicoteava com mão, mas com atraso, não prendia em corrente, mas em vitrine, não quebrava o corpo, quebrava o caminho até o cliente. Na manhã seguinte, o bairro, alguém disse, ele foi embora. Foi embora? Que palavra pequena para tanta distância imposta. Ele não foi embora. Ele foi transformado. Primeiro em lojista, depois em dado, depois em custo, depois em estatística, depois em nada, e ainda assim devendo, porque o feudo não morre, ele só muda de nome. E quando muda de nome, cobra em porcentagem, sorrindo, como quem promete que é só uma taxa, até o dia em que você percebe que está pagando para continuar vivo, longe da própria vida.